Olá! No Brasil, 10 milhões de crianças chegam ao 5º ano do ensino fundamental sem alfabetização. Os dados são do MEC. Municípios e estados reclamam que já estão no limite dos investimentos em educação. Enquanto a União destina 18% dos recursos arrecadados, prefeituras e governos estaduais contribuem com 25%. O programa Tribuna Livre vai discutir esse desafio para os futuros prefeitos. Aqui no estúdio está o professor Teodoro Zanardi. Ele é doutor em educação pela PUC de São Paulo e pós-doutor pela Universidade de Colônia, na Alemanha. Atualmente, dá aulas na pós-graduação da PUC Minas. Olá, professor. Nós começamos então falando sobre essa universalização. O Brasil caminha para a universalização, há medidas nesse sentido de se colocar o maior número de crianças, na escola, mas ao mesmo tempo o que a gente se pergunta é se essa quantidade também significa qualidade. Então vamos começar com um balanço aí dessa educação hoje. Então, olá, Cláudia, agradeço o convite para estar aqui e falar desse tema tão importante que é a educação. Realmente, no momento, principalmente pós-1988, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, ele assumiu um compromisso muito sério com a educação, que é a universalização da educação básica. A partir de 88, a escola ela deve ser franqueada e é um direito, assim como um dever da sociedade, a matrícula dos seus filhos, das crianças e dos jovens na escola. De 88 para cá, nós estamos ampliando esses direitos, buscando um maior acesso, obviamente, a concretização desse ideal, estendendo para o ensino médio, estendemos também para a educação infantil, o acesso à educação básica e, da mesma forma, temos o grande desafio da permanência dessas crianças e desses jovens na escola. Nós temos um caminho já trilhado, um caminho que tem problemas e também tem algumas coisas que a gente tem que considerar um sucesso, que é essa maior inclusão, mas ela ainda é muito insuficiente. O senhor acha que houve uma perda de qualidade também, ou isso não pode ser dito? Porque lá na década de 40, quando ainda não havia essa universalização, cerca de 21% das pessoas que podiam estudar, que estavam em idade escolar, efetivamente estudavam, Então, o acesso era mínimo. Hoje, com esse acesso maior, isso, a qualidade acompanhou, O senhor disse que há vários desafios aí, mas houve perda de qualidade ou não, professor? Eu entendo que o acesso ele já revela uma qualidade da educação. A criança isso poder é estar sem o acesso não há qualidade. Essa lembrança que nós temos de um passado onde a escola pública era melhor, nós temos que situar e contextualizar isso. Porque a escola, quando ela é seletiva, ela tende a ser melhor. Uma escola que seleciona aqueles que vão estar dentro dela, ela tende a ser melhor. Então, quando nós vemos a comparação, que é uma comparação, ao meu ver, injusta, entre uma escola privada e uma escola pública, nós temos que lembrar que a escola privada ela já está selecionando quem vai estar ali dentro. A escola pública é uma escola que é para todos. Sim. Então, nós devemos buscar a qualidade dessa escola. A escola ela tem potencial para ter uma qualidade maior dentro de condições que precisam ser melhoradas. Mas eu não considero, eu não tenho essa visão do passado, que era um passado glorioso da educação pública, e agora nós estamos num passado que é um desastre. Não é isso que aconteceu, E a inclusão desses novos sujeitos, antes excluídos da escola, isso já representa uma vitória da sociedade brasileira. Nós vamos voltar a esse assunto, professor, falando inclusive dessas dificuldades, desses desafios, do que precisa mudar, mas nós agora temos dados que ilustram essa qualidade na rede municipal aí em Minas Gerais. Os dados são do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Vamos ver então esses dados agora. O IDEB avaliou o aprendizado no ensino fundamental da rede municipal de Minas. Nos anos iniciais, 728 cidades participaram da pesquisa. 64, ou 8,7%, foram reprovadas. Nos anos finais do ensino fundamental, o resultado foi pior. De 269 municípios mineiros, 89, ou 33%, tiveram resultados abaixo da média. Então, professor, mostramos aí alguns dados do IDEB, que faz essa avaliação aí, faz essa medição, na verdade, da educação básica. E aí eu queria ver com o senhor uma outra questão. A qualidade varia também de acordo com a região? Há muitas diferenças aí entre uma região e outra do estado, já que nós estamos falando também das escolas municipais? Sim, o interessante de Minas Gerais é que Minas Gerais é bem representativo do que é o Brasil, a diversidade da população rural, população urbana,
o norte para o sul de Minas. Tudo isso é levado em consideração quando nós falamos em educação, não pelo modo de vida das pessoas, mas pela desigualdade que nós temos em relação a essas regiões. Então nós temos bolsões de pobreza em Minas Gerais e também temos lugares onde a condição socioeconômica da população é melhor. Isso representa e é decisivo para uma educação de qualidade. Né? A desigualdade, ela influencia diretamente na qualidade da educação de uma cidade. Quanto mais desigual é o município, quanto mais desigual é o estado, maior a desigualdade. Então, muitas vezes, esses índices, eles são enganosos. Por quê? Porque nós temos um estado com a diversidade, que é o de Minas, muito grande, e aí tem municípios que nesses exames eles não vão muito bem, as crianças não vão muito bem, e tem outros que vão bem. Então a gente tem que ter o olhar para garantir uma educação de qualidade para todos e não se fiar, quando o índice está alto, pensar que a educação daquela região é uma educação de qualidade para todos. E da mesma forma, não é possível admitir a exclusão aos conteúdos das crianças que estão já numa situação de vulnerabilidade. Ou seja, a escola, quando ela não tem a qualidade adequada, ela acaba por promover a manutenção das desigualdades. Mas veja bem, eu não quero dizer que a escola resolve a questão da desigualdade. Somente que a relação desigualdade e escolarização, ela é intensa. E ao fazer análise desses índices, a gente sempre tem que levar em consideração essa variante que influencia no resultado final. Aqui em Belo Horizonte é muito fácil. Você pegar uma escola pública na região centro-sul, provavelmente ela vai bem, provavelmente não, ela vai bem nesses exames. Uma escola da periferia, ela não vai tão bem. E isso não decorre só da qualidade da educação do município em si. E sim da própria localização dentro da cidade também há uma variação aí, né? As condições da família, as condições Pois é, isso que eu queria tocar nesse assunto com o senhor, sim. Existem vários fatores que influenciam nessa qualidade. Então, o senhor citou aí a participação da família, o próprio tamanho também das turmas, né? A formação dos professores, falamos aí sobre a localização da escola, o envolvimento da comunidade, quando a gente fala comunidade aí, pais e alunos também. Isso tudo influencia, professor? Uma escola de qualidade é feita de tudo isso? Sim, são vários elementos, né? Eu não estou falando que é determinante. A desigualdade, ela é um fator importante. Quando a gente fala da participação da família, ela é um quesito muito importante. Então, quando a gente fala da desigualdade, os pais que passam muito tempo fora de casa, no trabalho e no trânsito do trabalho para casa e não acompanham a vida escolar da criança, isso influencia. Quando nós temos as escolas da periferia, que muitas vezes não são buscadas por aqueles professores que foram os mais bem colocados no concurso para professor, isso influencia, ou seja, você tem os professores mais bem colocados procurando escolas em locais próximos à sua residência, locais que eles entendem ser melhor a sua atuação profissional. Há todo um conjunto. Há todo um conjunto e as condições. As condições de investimento que uma escola tem... Infraestrutura, laboratório, biblioteca, isso tudo, né? Nós temos escolas aqui, próximo à Assembleia mesmo, que tem, escola pública, que tem essas condições, mas a maioria não tem essa quadra esportiva, não tem laboratório, não tem biblioteca, não tem lugar para o grêmio estudantil. Então, tudo isso se torna, assim, torna esse ambiente escolar um ambiente muito complexo. Falando dos desafios aí para os futuros prefeitos, a partir deste ano passou a ser responsabilidade das prefeituras também cuidar aí da educação dos alunos de 4 e 5 anos. Tem uma meta também que até 2024, né, 50% das crianças de até 3 anos vão ter que estar nas creches. Ou seja, hoje 4 e 5, daqui a um tempo também até 3 anos. Tem aí o desafio da escola integral e tem a educação de jovens e adultos, que se for ensino fundamental, também é responsabilidade das prefeituras. Então, professor, como lidar aí? São novas atribuições que significam também gastos significativos, né? Sim. Eu entendo que o gestor municipal, o município, ele tem um encargo muito complicado e é um protagonista no papel da educação brasileira, na educação brasileira. Esse ente federativo, que é o município, a partir de 88, depois com a própria LDB,
e agora com as metas estabelecidas que você citou do Plano Nacional de Educação, que estão nos planos municipais de educação, e essa é uma responsabilidade do gestor que quer assumir. Nós temos que lembrar que esse gestor, o prefeito, é um sujeito que se propõe a realizar esse projeto educativo que a sociedade brasileira e a sociedade do seu município abraçou. Então, o plano municipal ele traz sérios desafios, porque a educação fundamental, como diz o nome, ela é fundamental. E nós estamos no momento de maior investimento em razão da expansão desse direito. Nós queremos garantir o acesso à educação fundamental a todos. Nós temos até um índice próximo a 100% de acesso à educação fundamental. Nós temos que discutir a qualidade dessa educação fundamental. Assim, prefeitos, a sociedade, a Câmara de Vereadores devem discutir os projetos pedagógicos da escola, os projetos curriculares de seu município, como forma de dar qualidade a essa educação. E a outra questão é que nós temos a universalização da educação infantil, e esse é o momento dessa universalização das crianças de 4 e 5 anos, como você acentuou, isso tem um custo. A educação infantil ela é mais onerosa que a educação fundamental. Nós temos que nos preocupar com o número de crianças por sala, na preparação desse profissional. E ainda, nós temos, infelizmente a lei trouxe isso, que só 50% das crianças de 0 a 3 anos têm direito à creche. Eu acho isso, assim, uma questão muito contraditória, um direito contraditório, porque priva declaradamente 50% das crianças de 0 a 3 anos da pré-escola. Como o gestor vai enfrentar isso, para mim é um enorme desafio. Eu entendo que o grande desafio é assumir que 100% das crianças... Como é que vai ser feita, inclusive, essa seleção? Né? Quem vai entrar e quem não vai ficar? Metade, né? É na sorte isso, né? Como é que vai ser feita essa seleção? Meu filho não foi selecionado, o filho do vizinho foi, ou vice-versa. Então, eu acho que eleger a educação como prioridade é olhar pelo menos para o plano de sua cidade e assumir o compromisso com o plano, que é assumir o compromisso com a legislação. Ok, professor. Então, obrigada neste primeiro bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o papel do professor e as dificuldades da categoria.